3, valendo! Boa tarde a todos, eu sou Cristina Casadei Petraroia, professora de francês aqui da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e é com grande prazer e muita alegria que eu aceitei o convite para abrir esse evento, Pesquisa no Cruzamento das Áreas, Didática das Línguas, Tradução e Terminologia, organizado por 3 colegas e grandes amigas aí da UNB, as professoras Adriana Correia, Alice Araújo Ferreira e Glória Magalhães dos Reis, essa última que eu tive o grande prazer de orientar no seu doutorado. Essas 3 colegas também me deram uma grande alegria, que foi publicar o resultado de uma longa pesquisa iniciada há alguns anos. Em 2011, elas vão poder confirmar isso para vocês, sobre questões terminológicas no estudo do francês, língua estrangeira, e na didática das línguas em geral, pesquisando temas, termos, envolvendo a tradução, envolvendo outras áreas, daí sempre os títulos muito bem pensados que elas usam, como o do próprio livro, então, sobre didática das línguas, 2 dicionários, múltiplas reflexões. Neste evento de hoje, pesquisa no cruzamento das áreas. Aqui em São Paulo também fizemos um evento para o lançamento do livro, e o evento se chamou Didática das Línguas Estrangeiras, Múltiplas Reflexões. Foi um primeiro encontro, e todos esses eventos, encontros, publicações, vêm num momento importantíssimo de questionamento do que é ensinar uma língua estrangeira. Acho que é uma das profissões mais difíceis que eu conheço, claro, é a minha profissão, mas ela é difícil, porque ela necessita uma renovação constante. A cada semestre nós temos novos alunos, novas demandas, novos perfis de aprendiz e de aprendizagens, e nós professores temos que nos renovar sempre. Não dá para usar uma mesma apostila usada no semestre anterior, novos documentos se fazem necessários. Então, estar fazendo sempre múltiplas reflexões e no cruzamento de várias áreas, embora muitas vezes gere uma certa angústia e instabilidade, porque nós estamos sempre questionando, é fundamental hoje em dia. Bom, esse terceiro volume, eu falo terceiro volume porque houve 2 outros, eles foram feitos dentro de uma coleção organizada e criada por mim e pela minha colega também, professora de francês, Heloísa Albuquerque Costa, aqui em São Paulo. Se chama então Coleção Enjeu e dedicada ao francês língua estrangeira no Brasil. A palavra enjeu já é uma palavra de dificílima tradução, é impossível traduzi-la por uma só palavra e dar todo o sentido que ela tem. O melhor é traduzi-la por uma expressão. Enjeu é tudo aquilo que está em jogo dentro de um tema, de um assunto, de um caso. É tudo que entra em jogo do ponto de vista positivo, negativo, é o que vai decidir, inclusive, os próximos passos. Então, nós criamos essa coleção há alguns anos, 2004, foi o primeiro lançamento, para tentar mostrar o que professores e alunos de francês no Brasil estão fazendo, estão pesquisando, trazer para outros colegas e outros estudantes, outros pesquisadores, para que todos juntos no Brasil nós tenhamos um espaço de publicação e de reflexão sobre como anda o ensino do francês no Brasil. Por vezes nós achamos que ele vai muito mal, mas alguns dados nos surpreendem muito. No último evento, no evento que tivemos aqui em São Paulo, uma colega, a professora Vera Marinelli, da Faculdade de Educação,
e responsável pelos minicursos de francês que são ofertados gratuitamente, ela nos informou que na página de inscrição online para os cursos de francês houve 15 mil inscrições. Parece um número, é um número muito grande, é um número que nos surpreendeu, mas é verdade que muitos alunos nossos que dão aulas particulares não têm tempo de pegar novos alunos, porque o francês ele é muito demandado, mas não se sabe muito bem o porquê dessa demanda. Há viagens, há intercâmbios, há necessidade de ler bibliografia, mas a meu ver, há sobretudo uma razão que não chega a ser formulada. Eu brinco dizendo que o inglês é uma língua obrigatória hoje em dia. Todos temos que falar inglês e isso deve ser visto com bons olhos. O espanhol, nós achamos que falamos e entendemos. Então a gente não sente muita necessidade de fazer cursos de espanhol, o que é um grave erro, né, um equívoco. E com isso sobra, eu tenho a impressão, né, há uma vontade de novas aprendizagens, sobretudo de uma língua, cultura estrangeira, que se canaliza no francês. O francês se torna então uma língua do prazer, uma língua que vai me dar prazer em aprender, em falar, em conhecer a cultura, quer seja ela da França, do Canadá, da África. O francês também está presente na Ásia ou na Guiana, pertinho da gente. Aqui fazemos fronteira, né, com a França, porque a Guiana não é um país, é um departamento. Todos esses motivos e muitos outros, o francês é bonito, o francês traz uma certa elegância, um certo estilo, tudo isso, a meu ver, são razões para que as pessoas procurem aprender o francês pelo prazer. Prazer de ter novos sons, aprender novas dicções, ter acesso a uma literatura. E quando nós entramos no mundo francês, nós percebemos que há uma leitura de textos e de autores que estão sempre questionando, que estão sempre produzindo, promovendo reflexões. Então, se o primeiro volume, vou mostrar para vocês, o primeiro volume foi o volume azul, a gente fala o volume azul, Ensino de Língua Francesa em Contextos. E nós mostramos diferentes contextos em que o francês é ensinado, desde escolas privadas, da rede privada como matéria obrigatória, aos centros de línguas, ele também é ensinado em escolas de aplicação de várias universidades, no ensino particular, no ensino profissionalizante, há vários contextos, nas alianças francesas, né, em escolas de línguas. No segundo volume, que é esse vinho, nós trabalhamos com as leituras em francês língua estrangeira. Então, desde a leitura na tela, a leitura, os problemas de leitura, a leitura instrumental, o resumo contribuindo ou não para a leitura dramática no teatro, há um artigo da Glória aqui nesse livro, sempre procurando trazer o plural, pois nós acreditamos na pluralidade das visões, das perspectivas e das pessoas. É esse plural que nos reúne hoje. No terceiro livro, o plural se mantém, né? E as três autoras ampliaram, embora foquem no francês, elas ampliam para uma reflexão geral sobre a didática das línguas. Então, são 2 dicionários, múltiplas reflexões. Que dicionários são esses? São 2 dicionários que quase todo pesquisador sobre linguística aplicada ou didática de línguas, vou voltar a essa discussão, a esse tema, nós temos por referência. Que é esse aqui, Dicionário de Didática das Línguas, Dictionnaire de Didactique des Langues, né, dirigido por Robert Galisson e Daniel Coste.
foi usado o tempo todo como referência nesse livro das autoras da UNB. Ele foi publicado em 1976 pela Hachette e ele traz verbetes diversos sobre a questão do ensino-aprendizagem de línguas. Vários anos depois, em 2003, um novo dicionário de didática, mas agora voltado para o francês, língua estrangeira e segunda, organizado por Jean-Pierre Cuc, auxiliado por toda uma equipe de especialistas, tornou-se então uma nova referência. Os dois dicionários se completam e mostram, como fica bem claro no volume laranja da Onge, o quanto eles nos ensinam sobre as transformações sofridas por essa área. Foi a esse trabalho de mostrar essa transformação, eu prefiro o termo transformação do que evolução. A evolução dá sempre um sentido de que o mais novo é melhor, isso não existe, né? O dicionário de Costa e Galisson continua sendo válido, útil, excelente, né? Mas ele traz as marcas do seu tempo, ele traz as marcas dos anos 1970, quando a didática das línguas ainda era principiante, digamos, ainda começava a se constituir como uma área de estudo e de pesquisa nova. Nos países anglo-saxões se prefere a terminologia linguística aplicada. E o próprio nascimento da linguística aplicada foi um momento importante da linguística e, infelizmente, muitas vezes desvalorizado. Então, um linguista era muito importante, mas um linguista que trabalhasse na área de linguística aplicada, portanto, ligado ao ensino das línguas, já não era tão importante. Não digo em relação às pessoas, né? Sempre tivemos grandes especialistas, mas a área do ensino ela é desvalorizada de um modo em geral. E acredito que essa desvalorização venha do pouco conhecimento. Basta uma pessoa buscar ensinar com bastante propriedade e visando alcançar seus objetivos, ensinar uma língua estrangeira, que ela verá que é um campo dificílimo, um campo no cruzamento de muitas áreas, da psicologia, a pedagogia, hoje as tecnologias da informação e da comunicação. Nós lidamos com pessoas, né, com jovens, com adultos, às vezes crianças que nem sabem por que estão aprendendo uma língua estrangeira, mas porque os pais querem, adultos que precisam de uma língua estrangeira no seu trabalho, mas não pararam também para questionar a importância dessa língua na sua vida. E o ensino de uma língua ele é transformador. Adriana, Alice e Glória, com outros autores que elas convidaram para escrever os ensaios, é a primeira parte do livro, com elas, se debruçaram sobre vários temas que nos trazem muitas questões. Primeiramente a questão da terminologia, né, tão bem colocada pela Alice e as pessoas com quem ela trabalhou no livro e ela trabalha. É preciso dar nomes, é preciso saber o que esses nomes significam, o que eles constroem, o que eles dão a construir. Se eu falo linguística aplicada, eu me posiciono numa linha de pensamento, numa linha de pesquisa. Se eu falo didática de línguas, eu me posiciono em outra linha. Se eu digo língua francês, língua estrangeira, francês, língua segunda, são dois campos diferentes. Mas mesmo quando eu oriento muitos trabalhos nessa área, então o aluno ele coloca língua materna e língua estrangeira. No meio do trabalho ele muda e ele coloca língua 1, língua 2. Não, ele não pode fazer isso. Ou ele adota LE, LM, ou ele adota L1, L2. Porque cada sigla
vai se orientar dentro de um percurso de pesquisa diferente, de uma filiação científica diferente. Bom, então voltando a esse livro que me deu imenso prazer em ler, em ajudar a preparar para a coleção e que tem recebido muitos elogios das pessoas as pessoas que o leram aqui em São Paulo. Ele é composto, então, eu já havia começado a falar, por uma seção de ensaios, desde o estudo comparativo desses dois dicionários, a questão do dicionário especializado, a oralidade, a noção de literatura, temas de pesquisa das 3 organizadoras. A partir desses temas, elas então elencaram termos bastante importantes, eu diria realmente centrais para a didática das línguas, e os estudaram nos 2 dicionários, traduziram-nos e produziram um documento que são essas tabelas exemplares. De um lado da tabela nós temos o termo definido por Costa e Galisson, e no outro lado o mesmo termo, tal como ele aparece no dicionário do Kuck. Nós então, leitores, pesquisadores, estudiosos, podemos comparar não só o conceito mesmo, mas a própria extensão de escrita, extensão dedicada a esse conceito. Alguns termos num dicionário têm 4 colunas, o mesmo termo no outro dicionário tem um parágrafo. Isso é fascinante, poder comparar como essa grande área da didática das línguas, eu no meu caso me filio a uma tradição francesa que vai usar o termo didática das línguas, como ela mudou, como ela cresceu, como ela incorporou novos assuntos, como ela se complexificou, se tornou mais complexa e nos trouxe mais indagações, né? Quanto mais eu pergunto, mais perguntas eu tenho a fazer, sempre. E na última parte do livro, então, depois dos termos traduzidos, as autoras nos brindam com entrevistas a grandes especialistas, filiados tanto ao lado mais anglo-saxão, como o professor da Unicamp, o Kanavili Rajagopalan, o Raja, muitos falam Raja simplesmente, o próprio Claude Germain, canadense, cujos comentários, cuja entrevista é comentada por Joannette, e 2 grandes da escola francesa, Jean-Pierre Cuc, o autor do livro, e Jean-Claude Beacot. São entrevistas muito interessantes que respondem a perguntas também provocadoras, que mexem com esses entrevistados e mexem com a gente também, leitor, pesquisador. Mas o que mais me encantou nesse livro foram comentários das próprias autoras nos seus ensaios. Eu estou na USP já há 23 anos, em breve concluirei 30 orientações de mestrado e doutorado, e eu ainda tenho muitas dúvidas de como ensinar uma língua estrangeira. Eu estou sempre buscando novas técnicas, novas metodologias, novos suportes. Uma hora é o cinema, outra hora é a literatura, enfim. É isso que me faz também me achar sempre uma principiante e ter esse sabor de sempre começar algo novo, experimentar algo novo. Então eu queria, acho que já está mais do que na hora, eu queria encerrar essa breve apresentação por algo que me encantou. Eu fiz o prefácio do livro, no prefácio eu trago mais comentários dessas 3 colegas, mas há um particularmente escrito num ensaio pela Glória e pela Alice, que me toca profundamente. Elas dizem o seguinte: o ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras deve se libertar dos materiais prontos e da ditadura de formas de ensinar
que não se adaptam às nossas vozes e às nossas experiências de vida. Ou seja, é preciso chegar ao outro, construindo as nossas identidades, sem sermos dominados por ele. Essa é a minha grande luta. Não que eu seja contra livros didáticos na aula, mas eu sou a favor de um ensino bastante individualizado, pensado por um professor, respeitando as suas características, respeitando os seus conhecimentos e levando a buscar o aluno. Eu acho que assim como a leitura só existe quando alguém lê algo, eu não posso falar de leitura de um livro sem pensar no seu leitor, eu não posso falar de um leitor sem pensar num livro. A leitura é o que ganha existência, como diz Ítalo Calvino, no momento em que ela está se fazendo. A didática de línguas, o ensino de uma língua, não existe sem um aluno e não existe sem um professor. E por mais que nós tenhamos preparado uma aula minutando, hoje existe esse verbo minutar, dar os minutos de cada sequência da minha aula, no momento em que eu ministro aquela aula, ela já é outra. Porque às vezes eu pensei num aluno que naquela aula não veio, ou um aluno que nunca participa, naquela aula ele participa, e ele me faz uma pergunta que já muda o que eu havia pensado fazer, me leva para um outro caminho, me obriga a fazer um desvio, um caminho maior para chegar onde eu quero. Então, é esse fazer didático, que é sempre novo, que me encanta. Então, eu queria deixar um agradecimento, porque eu só posso agradecer a essas 3 colegas a oportunidade de ter trabalhado com elas. Elas me fizeram acreditar novamente no trabalho em equipe, que é possível, que pode ser muito, um termo aí em francês, porteur, frutífero, e eu desejo que vocês passem uma tarde maravilhosa em companhia dessas 3 grandes especialistas e de outros, e que a nossa rede de interação, de construção, se amplie ainda mais com esse encontro de hoje. Um grande abraço a todos e uma boa tarde, um bom lançamento. Comprem o livro. Tchau.